Eu sou. Vai. Ele é. Ai. Oi, eu sou a Juliana, do canal Bíblia Sagrada, e hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o João Paulo, idealizador do movimento Céu na Terra. Conta um pouco pra gente, João, como é que é a sua história, como é que nasceu o movimento. Eu voltando de viagem, eu estava pregando em São Paulo e o Espírito Santo falou muito forte comigo sobre eu ganhar Brasília para Jesus. E aí, em fevereiro, um mês depois, eu me reuni com 4 jovens e fui para uma estação de metrô aqui em Brasília, em Águas Claras. Nós começamos a orar por um avivamento. E aí eu lembro que eu levei uma palavra na época, foi uma reunião como se fosse uma célula. A gente chorou uns 30 minutos e depois eu levei uma palavra. Aí na outra reunião já foram, se eu não me engano, 10 jovens. Então a gente, na mesma pegada, orando e depois eu levava uma palavra. Com um mês e meio a gente já tinha 75 jovens nessa estação. E aí eu lembro que os metroviários que estavam lá, eles foram no final da reunião e disseram que a gente não poderia mais ficar lá. E aí, na hora eu me desesperei e eu falei, caramba Deus, e agora? Pra onde eu vou com essa galera toda? Aí um dia depois eu tive uma experiência forte com Deus, eu tive uma visão. Eu não era batizado no Espírito Santo, eu não tinha ainda uma experiência tão grande, porque até então eu era convertido há pouco tempo. Eu me converti em dezembro do ano passado. E aí eu tive uma visão de uma praça, e eu achei essa praça, e a praça que a gente está até hoje. Hoje a gente se reúne mais ou menos em 500 a 600 jovens por reunião, e tem sido maravilhoso. A gente tem vivido um tempo de avivamento muito bom, e a gente já tem também Catanduva, São Paulo, e lá tem mais ou menos 200 jovens. Tem sido muito bom. O público que frequenta as reuniões são ateus, são espíritas, são católicos, são evangélicos, são jovens de diversas religiões, com um só propósito, adorar Jesus e conhecê-lo de uma forma melhor. E eu conheci o Céu na Terra por acaso. Eu fui lá e eu tive experiências cabulosas com Deus. Um dia eu até comentei com a liderança da minha igreja e falei assim, velho, eu pisei ali e eu senti uma parada que eu nunca senti na minha vida. E eu fiquei, caraca, e tem sido uma coisa muito de Deus e eu tenho sentido esse avivamento nessa geração. Porque eu vejo que a gente se prendeu a uma religião, a gente se prendeu à religiosidade e Deus realmente tem nos chamado a viver um tempo novo. Yes. Aqui em Brasília mesmo tá rolando, além do Céu na Terra, tá rolando altos movimentos. Sim, isso é muito bom. E isso tem crescido de uma forma grande, tipo, eu não vejo só jovens no Céu na Terra, eu vejo crianças, eu vejo idosos, eu vejo uma galera mais velha, e eu acho que é isso que Deus tem nos chamado, para um verdadeiro avivamento. E aí, Avivamento. eu acho que é isso que Deus tem nos chamado, que é para um verdadeiro avivamento mesmo. Amém. E como que você, como é que você tem visto isso? Cara, eu não tenho visto isso somente em Brasília. Eu tenho conversado, né, nesses últimos tempos com muitos jovens de diversas regiões e estados do país e até mesmo jovens de outras nações. E o que eu tenho visto é um derramado do Espírito Santo, não somente aqui em Brasília, mas em muitos e muitos outros lugares, até mesmo fora do país. Então, eu creio que Deus está derramando o seu Espírito Santo de uma forma mais nítida, palpável, poderosa, como foi prometido nos últimos tempos. E eu creio que eu estou muito esperançoso, eu estou com uma visão positiva, uma visão muito top do futuro para a nossa nação. Eu creio que Deus está levantando uma geração que vai transformar o mundo, vai transtornar, vai mudar a direção, o rumo que o mundo está tomando. Um dos maiores desafios que eu vejo, que quando eu falo disso eu tenho que falar do desafio, um dos maiores desafios que eu vejo que a igreja tem hoje é a religiosidade, a religião tem estado dentro da igreja, mas se a galera entender, e ela está entendendo que Deus não é uma religião, vai acontecer coisas maiores ainda, como Ele prometeu que nós faremos coisas maiores se a gente crer nele. Ai, calma que eu dei uma travada. Ai, legal. Eu vejo muito isso, a questão da religiosidade, quando a gente para pra pensar aqui no próprio canal, todo mundo, mas você é de que religião? Você vai em qual igreja? O que você... Gente, eu não digo que eu sou de religião nenhuma, eu sou cristã.
Sim. E, tipo, eu acho que é essa a diferença de você se prender a uma doutrina, não que você não congregue em algum lugar, mas você tem que ter a sua intimidade com o Espírito Santo, você tem que ter a sua intimidade com Deus, porque Ele vai te capacitar para fazer coisas maiores, como Ele já está fazendo. Sim. E quando a gente se prende a essa religião, a gente acaba muitas vezes manchando a imagem do evangelho. Sim. Os cristãos que estão no meio público. Geralmente eles têm um posicionamento radical, não que eles não estejam certos ou que eles estejam errados, mas acaba escandalizando. Eu acho que essa é a sabedoria que a gente só vai encontrar quando a gente se desprender do que é a religião, quando a gente ter mais intimidade com Deus. Sim. E se desprender de toda essa religiosidade. Deus, ele não é uma religião, e eu creio que é o que eu sempre falo, eu costumo dizer nas ministrações que eu levo, que Deus, ele não é um Deus evangélico, que Deus não é um Deus católico, que Deus não é um Deus espírita, Deus não é um Deus budista, Deus simplesmente é Deus, e Deus é simplesmente o eu sou. Eu acho que ele quer se revelar a sua criação, a sua filiação com uma paternidade que a gente vai sentir mais essa paternidade. Eu não sei se vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo, mas nós entendemos que ele é pai. E a gente, entendendo que ele é pai, a gente vai entender que é filho e filha, crendo nele. Eu vejo também a questão de que muitas vezes a gente tem a ideia de um Deus distante, sacou? Tipo assim, um Deus que tá longe, um Deus... Ai, Deus poderoso, majestoso, santo. Só que, tipo, pelo sacrifício de Jesus, não existe mais barreiras, não existe mais um abismo entre nós. E não só filhos, mas a gente pode ser chamados amigos de Deus. E olha que privilégio eu poder dizer, caraca, eu sou filha do rei, eu sou amigo de Deus. E, tipo assim, as pessoas ainda não enxergaram isso. E eu acho que esse avivamento é justamente para Deus nos trazer essa visão de uma adoração que não é superficial, de uma vida com Deus que também não é superficial, mas que é uma vida íntima, um relacionamento de verdade de amigos. Sim. Em relação a isso, eu vivi muito isso no meu passado. Eu sou um ex-ateu agnóstico, eu vivi muito tempo nessa vibe de agnoticismo. Agnoticismo. Pronto, ó. Agnoticismo. Pronto. Eu era um ateu agnóstico e acreditava exatamente nisso. Eu acreditava que Deus era muito distante, que eu não podia me relacionar com Ele. Mas eu entendi que o véu se rasgou, saca? Através de Jesus o véu se rasgou e todos nós temos um acesso a esse lugar do Santo dos Santos. E eu creio que em outro lugar nós não sabemos viver. Santo dos Santos. É nessa vibe. Então, quando eu conheci a Cristo, eu já não acreditava mais em Deus, eu passei minha vida indo pra igreja e eu já achava que Deus estava muito distante de mim, eu já achava que não era possível essa relação de intimidade. E eu conheci a Deus e eu fiquei sedenta, animada, aquela coisa, e eu me tornei uma pessoa religiosa. Tipo assim, eu chegava nas pessoas, nossa, você tá fazendo isso? Mas eu não faço isso porque eu sou da igreja e você vai pro inferno. Eu fiquei desse jeito. Tipo assim, eu fiquei bitolada. E eu passei um período, eu saí da igreja, fui pro... Não, né? Porque se é pra sair da igreja, a gente é mesmo. Se não é, a gente também. E eu passei um período fora. E quando eu voltei, tipo assim, eu voltei com uma outra visão do que era... Na verdade, quando eu saí, eu falei assim, eu não vou ficar indo porque eu tô sendo hipócrita e porque o evangelho não é isso. Eu sabia que uma hora Deus ia me chamar de novo. Sim. Eu sabia, tipo, eu tinha certeza que um dia eu ia voltar, mas eu fugia desse dia incansavelmente. Cabuloso. E quando eu voltei com uma outra visão, de que o evangelho não era criticar, que não era julgar, que não era fazer separação, porque Jesus nunca fez isso. Sim. E eu acho que muitas vezes as pessoas, por estarem presas a essa religiosidade, elas não se permitem ser usadas. Sim. Pelo contrário, elas... eu tô na igreja, eu tô salvo, você não tá, né? Você tá pegando, você vai pro inferno. E quando eu voltei com uma outra visão do que era Cristo, do que era ter intimidade com Deus. E eu acho que é isso, é o que mais impede da gente ser avivado, da gente se levantar e de levantar uma geração que vai impactar essa nação, é a gente se prender na religiosidade. Sim. Eu creio que Deus, ele está levantando uma geração de avivamentos ambulantes, de avivalistas. E uma das coisas que eu mais tenho entendido, em relação a isso que você falou, uma das coisas que eu mais tenho entendido na minha caminhada, que a galera tem que entender também, é que existe um processo para que isso se torne uma realidade. E nesse processo,
Pode acontecer de você fraquejar, pode acontecer de você cair. Sabe, eu lembro que eu passei por um processo de fevereiro a dezembro do ano passado, até que eu me convertesse genuinamente. E nesse processo eu caí diversas vezes, eu deslizei, eu fraquejei. Sim, aconteceu todas essas coisas ruins comigo. Só que eu lembro que teve uma coisa que aconteceu também que fez com que eu chegasse onde eu estou hoje. De viver o que eu estou vivendo hoje. Eu nunca desisti. Eu caí diversas vezes, eu deslizei, eu estava fraco por um bom tempo, mas eu nunca desisti. Se a gente estender esse processo, se a gente estender a graça de Deus, nós vamos nos tornar um jovem relevante, fora da religiosidade, e um jovem que vai impactar a sociedade. Eu creio nisso. Isso me faz até pensar quando Paulo fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que só a graça dele nos basta. E eu penso muito nisso, nessa coisa mesmo de não desistir. Sim. Porque muitas vezes a gente fraqueja, e qual que é a reação natural quando a gente fraqueja? Se afastar de Deus. Se afastar, eu não vou, porque todo mundo sabe que eu pequei. Sim. Então, tipo assim, é melhor não. É melhor não ir porque eu vou ter vergonha. E tipo assim, eu vejo isso como uma estratégia do diabo pra causar frustração em nós. Sim. Pra que a gente não... Tipo assim, se eu pequei, se eu deslizei na minha caminhada, em vez de correr pra longe, eu tenho que correr pra perto. Olha que legal. Adão e Eva, quando caíram no pecado, quando eles caíram no pecado, lá no Jardim do Éden, a primeira coisa que eles fizeram foi fugir de Deus. Porque eles ficaram com vergonha de Deus, eles ficaram com medo de Deus. E isso fez com que eles não tivessem um contato próximo com Deus naquela hora. Deus, ele não ficou no seu lugar. A palavra de Deus diz que Deus desceu e procurou Adão e Eva no jardim e achou eles e perguntou com uma voz, claro, não encarnado, mas como uma voz, por que foges? Por que foges? Porque eles caíram no pecado, como muitos caem hoje, e porque isso gerou uma vergonha e um medo neles. Mas Deus, ele não para de correr atrás da gente, ele não para de correr atrás de nós, ele não para de buscar uma aproximação com nós, nem mesmo através do pecado. É a gente que se afasta de Deus, não é Deus que se afasta de nós. Eu creio que independente do seu deslize, independente da sua falha, Deus não é um Deus que muda. Quem muda somos nós, é a gente que o tempo todo está caindo, levantando, que está inconstante. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai continuar sendo eternamente. E independente do que a gente fez ou faça, quando a gente se coloca diante dele com um coração sincero, ele vai nos perdoar. É mentira do diabo dizer que Deus não vai te querer, porque ele sempre vai te querer. Tipo, ele é o nosso criador, ele é o nosso pai. E ele sempre vai querer de volta, ele sempre vai querer você fazendo as coisas certas, seguindo o caminho dele, permitindo que ele age através das nossas vidas. Em relação a isso que você falou, algo interessante é que Deus, no Velho Testamento, ele só se apresenta com uma só identidade. Quando perguntado quem és tu, quem és o Senhor, ele simplesmente diz, eu sou. E eu refleti no mês atrás sobre isso, sobre o porquê eu sou. Eu fui entender porque esse é um termo que serve para o passado, ele serve para o presente e ele serve para o futuro. Lá no passado ele era o eu sou, hoje no presente ele é o eu sou e no futuro ele vai continuar sendo o eu sou. Tá bom, que top! Caraca, eu fiquei tão impactada aqui que saiu tudo da minha mente. E eu acho que vamos concentrar aí, pra gente não começar a falar assim. Tu também. Então é isso, gente. A mensagem que a gente queria trazer hoje pra vocês é que nós só teremos um avivamento realmente verdadeiro, o Espírito mover de Deus aqui na Terra, quando a gente se desprender da religiosidade e a gente entender que Cristo não é um Deus longe, Cristo é um Deus amigo, é um Deus Pai e que está conosco a todo tempo. Então, se você gostou desse vídeo, você dá um like aí. Se você gostou aqui da participação do João, que ele é idealizador. Então, se você gostou aqui da participação do João, idealizador do Movimento Céu na Terra, você clica em gostei, você comenta aqui embaixo se você quiser que ele venha aqui de novo, se ele quiser me fazer uma visita novamente, né? E... fala aí
dar as informações do Céu na Terra Tá. pra nós. O Céu na Terra, a gente se reúne toda semana, uma vez por semana, terça-feira, 7h30 às 10 na Praça da Quadra 104 de Águas Claras. Quem quiser acompanhar nas redes sociais, conferir os vídeos, conferir as fotos, a gente fez recentemente o Mannequin Challenge e é só conferir lá. E Céu na Terra Movement. E é só colocar aqui embaixo, aqui ó, Céu na Terra Movement. E é nóis, cola lá e é nóis. E só pra vocês saberem, aqui em Brasília tá rolando muitos movimentos além do dele. Tá rolando lá no Plano, tá rolando Taguatinga. Tá rolando um movimento que eu participo, além de participar do dele, que eu vou sempre, que é muito bom. Tá rolando na rua, eu vou deixar aqui as redes sociais do movimento, vou deixar aqui nas descrições os outros movimentos e os lugares que tem, pra que se vocês quiserem visitar a gente, vocês podem ficar à vontade, que a gente vai adorar receber vocês. Yes. Então, um beijão, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até a próxima. Falou. Tchau. Ai, caralho. Quando você chama uma pessoa solicitada... Pra gravar vídeo, uma pessoa assim que tem muitos compromissos, que a gente tá aqui, mas até os 10 daqui tá